Para todo sempre, louvamos, adoramos o nome do nosso único Senhor e Salvador. A rosa de Saron, o lírio dos vales, o sol da justiça. Jesus Cristo, nosso Rei, o nosso amado, o nosso tudo em todos. A Jesus seja toda a honra e toda a glória, toda a exaltação. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, e juntos estamos novamente para estudo da palavra do nosso Deus. Agora estudaremos na aula de número 280, Palavra Poderosa. O tema que estamos tratando fala sobre libertação financeira na sua sexta edição e dentro de uma abordagem estamos falando sobre santificação. Com base no profeta Isaías capítulo 6, estamos falando sobre a visão do profeta Isaías, que o profeta teve sobre o trono de Deus. E falávamos nas ministrações anteriores que ver a glória de Deus nos traz consequências. E precisamos tomar muito cuidado com pessoas que se aproximam de nós e dizem, olha, eu tive uma visão, Deus está me mostrando isso, Deus está me mostrando aquilo. Tome muito cuidado com essas coisas. Porque no caso do profeta Isaías, 3 perguntas surgiu em relação à visão que ele teve ali com o trono de Deus. Primeira, quem sou? Como estou? E no meio de quem eu estou? Estávamos falando, aula passada, sobre esse terceiro questionamento, No meio de quem eu estou? Será que nós podemos compartilhar os nossos segredos ministeriais com pessoas da nossa família? Eles vão entender o nível espiritual que nós estamos caminhando? Será que nós podemos compartilhar os nossos segredos espirituais com os nossos vizinhos que não têm a mesma fé que nós temos? Ou até mesmo com alguns irmãos da igreja que, apesar de serem irmãos, muitas vezes nós percebemos que há níveis diferentes, Então, nós precisamos tomar cuidado que muitas vezes algumas pessoas chegam ao ministério, E elas geralmente chegam totalmente comprometidas, despojadas, Elas chegam ali e elas querem se sentir úteis. E elas começam, então, a se apresentar para desenvolver determinado tipo de trabalho. Por exemplo, alguém pode chegar e falar assim, pastor, tem aí alguma coisa para me fazer? Eu estou totalmente disponível. E a pessoa pode dizer assim, pode deixar que eu vou varrer o salão, pode deixar que eu arrumo as cadeiras, pode deixar, pastor, que eu vou lavar os banheiros, as casas de banho, como queira. E muitas vezes o obreiro começa ali muito prestativo e ele começa então a aproximar mais e dizer, pastor, o senhor quer que eu leve o seu terno, o seu fato para a lavanderia? Pastor, o senhor quer que eu lave o seu carro, a sua viatura? Então, muitas vezes as pessoas são muito solícitas, são muito prestativas, e aí nós temos que tomar muito cuidado, E você ali já está até pensando que este é um obreiro exemplar, Você já está até pensando, puxa vida, nos dias de hoje é difícil encontrar um obreiro como esse, Ele está sempre presente, está sempre disponível, sempre prestativo, E aí você já está até fazendo planos para promovê-lo, Você já começa a pensar, puxa, se eu não encontrar uma forma de recompensar esse obreiro, ele pode se zangar, ele pode ficar chateado, pode ir embora, E a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes você até abre a sua casa, leva esse obreiro para a sua casa, convida para suas programações, até de entretenimento, lazer familiar. Muitas vezes nós abrimos o nosso coração demais, E você começa a compartilhar ali com esses obreiros os seus projetos, os seus alvos, os seus objetivos pessoais. Enfim, você começa a permitir que ele entre na sua intimidade ministerial, na sua intimidade familiar, na sua intimidade social, na sua intimidade financeira.
e outras intimidades, né? Porém, olha a cara da raposa. Muito cuidado. Senão, esse obreiro vai acabar tomando o seu ministério. E se você não vigiar, ele vai até cantar sua esposa, vai começar a paquerar sua esposa. Tome cuidado, irmãos. Muito cuidado, né? Precisa ter tempo. O tempo é necessário para se conhecer de uma pessoa. Não vá se atirando de qualquer maneira. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. E não é de se admirar, está escrito, Paulo escreveu, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha, Satanás se transformando em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministro de justiça. Olha, queridos, o que é ministro de justiça? É aquele que prega a palavra, aquele que ora, aquele que jejua, aquele que está fazendo a obra. Isso é ministro de justiça. E Satanás, ele transforma os seus ministros em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Queridos, o rei Davi tinha uma assessoria exemplar. Davi. Em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 23, versículos 15 a 17, está escrito o seguinte. Suspirou Davi e disse, veja bem, Davi não pediu nada, apenas suspirou. Disse para si mesmo, ah, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber. Preste atenção. Davi não quis beber, porém o derramou como libação ao Senhor. Ofereceu ao Senhor. E disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Ah, queridos. De maneira que não o quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Você percebeu? Tome muito cuidado quando alguém se apresentar para te servir, para ser gentil contigo. Note que, ao simples suspiro de Davi, os 3 valentes, eles se empenharam em satisfazer a vontade do rei, com o risco da sua própria vida. Perceba aí o grande discernimento do rei Davi. Ao receber a água, Davi não bebeu. Longe de mim, ele diz. Isso aqui é para o Senhor. Os riscos que eles correram não se arriscaram por mim, se arriscaram pelo Deus Todo-Poderoso. Toda honra e toda glória ao Senhor. Não tome para si honra, não tome para si glória. Dê a glória e dê a honra àquele que é o detentor e é merecedor. A glória que não é dada a Deus é vanglória, querido. Que fique bem claro, tudo que fazemos na igreja, na denominação, no reino de Deus, nós não fazemos para o homem, nem para o sistema, nem para a denominação, nós fazemos para o Senhor. Entenda isso. A semeadura, as ofertas, o serviço, tudo que nós fazemos é para Jesus Cristo, não é para homens, não é para a denominação. Entenda isso. Não tome para si a honra, não tome para si a glória. Glória que não é dada a Deus é glória vazia. Ah, queridos. Vamos ver outro exemplo que nós temos aí mesmo, né? A palavra de Deus em relação à fidelidade e assessoria do próprio rei Davi. Vamos pegar Davi também aí. Outro exemplo. 2 Samuel, capítulo 11, versículos 14 e 15.
Veja o que está acontecendo nesse texto. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Veja bem. Escreveu na carta dizendo, olha o que Davi escreve na carta: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Você percebeu o que está escrito aí, amados? Urias foi o próprio mensageiro. Ele estava levando a sua sentença de morte. Você percebe? Porém, ele não se atreveu em abrir a carta para saber o segredo do rei. Olha a fidelidade desse homem. Ele não se atreveu a querer saber o segredo do rei. Hoje há muitas pessoas curiosas na igreja. Hoje há muitas pessoas bisbilhoteiras, mexeriqueiras, síndrome de Geazi. Geazi, sim, síndrome, Quer saber sobre tudo. Até quanto foi que deu oferta. Tem gente que quer saber quanto deu oferta. Quer saber quem são os maiores ofertantes da denominação, quem são os mantenedores do ministério. Categoria de lobos, bisbilhoteiros, pessoas infiéis, falsas, maldizentes, infiltrando-se no corpo ministerial, com sentimentos facciosos, querendo saber de tudo que está acontecendo, com intenções malignas. Cuidado com as raposas que estão no nosso meio, amados. No nosso meio, com essa carinha bonitinha, com esse cabelo bem penteado, cheirosinho, é bode, serpente, escorpião, lobos, aves de rapina. Espada nele. Tome muito cuidado. Dentro de uma ilustração muito peculiar, uma ilha estava em chamas. Muitos animais estavam ali morrendo, outros estavam fugindo. O escorpião, então, ele implora ao jabuti dizendo o seguinte: pelo amor de Deus, seu jabuti, o senhor não vai me deixar aqui morrer nessas chamas. Por favor, deixa eu subir aí na sua barriga e assim nós vamos navegando até a próxima praia. E o senhor vai me fazer um grande favor, o senhor vai salvar a minha vida. O jabuti disse: de maneira nenhuma. Você é escorpião, você vai me enferroar aí eu morro. Tô fora. O jabuti falou pro escorpião, né? Aí o jabuti: pelo amor de Deus, seu jabuti, o senhor acha que eu pagaria com tamanha ingratidão a quem está salvando a minha vida? Eu já estou me vendo sendo torrado naquelas chamas. O senhor não vai deixar que isso aconteça comigo? Eu não poderia fazer isso jamais. Como que eu iria fazer isso para quem está salvando a minha vida? Seu jabuti, pelo amor de Deus, deixa eu subir aí no seu casco. Me leva até o outro lado com o senhor. O jabuti derreteu o coração e falou: tá bem, mas ó, tome cuidado, não vai me ferroar, hein? Não, o que é isso? Longe disso. Enquanto atravessavam ali para o outro lado para chegar na ilha, né? Quando estava próximo, o escorpião pegou e ferrou o jabuti. O jabuti ficou desesperado. Eu bem sabia, e agora eu vou morrer. O que eu faço? Eu bem falei que você ia me ferroar. Aconteceu exatamente aquilo. Seu jabuti, o senhor me perdoa, mas eu tenho natureza de escorpião. Eu sou escorpião. Você está entendendo, irmão? Duro essa palavra. Tem gente que tem natureza de cobra. Pisa na cabeça. Deus abençoe em nome de Jesus.